Bom, chega de conversa. Vamos começar. Cadê? Peraí. Vou voltar aqui, peraí. Compartilhar a tela, né? Bom, chega de conversa, vamos começar aqui. Nossos primeiros algoritmos, tá certo? Então vamos fazer um passo a passo de como a gente vai aplicar tudo aquilo que a gente só viu na conversa até agora. Então, vamos fazer um algoritmo que efetue a soma de dois números inteiros, A e B, tá certo? E mostre na tela esse resultado, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos pensar assim. E estamos numa sala de aula e tem dois alunos lá, Fabiano e Ronaldo. Aí eu, enquanto professor, faço assim, Fabiano, escreve no papel um número, o valor A, e Ronaldo escreve no papel o valor B, e me dá. Eu vou fazer a soma e vou mostrar para vocês o resultado. Vou escrever no papel o resultado da soma do valor A escrito no papel por Fabiano e do valor B escrito por Ronaldo, tá certo? Então, nós temos o quê? Três papéis, né? O papel equivalente ao valor A, o papel equivalente ao valor B e o papel equivalente ao resultado da soma, tá certo? Então, são três valores que nós vamos pedir para o usuário. Então, vamos lá, né? Soma de dois números e mostrar na tela. Então, primeiros programas, vamos botar aqui, ó. Vamos botar aqui, programa 1, vamos colocar aqui assim, ó. Primeiros programas aqui, ó. Soma de dois números aqui, ó, um valor A e um valor B, tá certo? E exibir o resultado. Tá bom? Então, esse aqui é o nosso primeiro programa. Então, como é que a gente escreve esse algoritmo? Então, vamos lá, né? A gente tem um método que eu falei para vocês de narração. Deixa eu botar aqui. Então, o primeiro passo aqui, ó. Narração, tá? Narração do algoritmo. Como eu falei para vocês, a narração é uma descrição dos passos, né? Como se alguém estivesse ligando para você e explicasse assim, ô, meu irmão, me diga aí, né? Como é que eu faço, resolvo esse problema? Aí você vai fazer assim, ó, primeiro passo. Opa, tá muito grosso. Você vai fazer lá assim, ó. Ô, Daniel, primeiro passo. Você vai aqui. Indique um valor numérico para o papel A, né? Ou seja, para a variável A. Aí depois, segundo passo, indique um outro valor numérico, né? Um valor numérico para a variável B. E aí, terceiro passo, você vai efetuar a soma, tá certo? De A com B. Então, efetue o cálculo, que vai ser o seguinte, o papel C, né, vai estar escrito nele o resultado de quem? De A mais B. E o quarto passo é exibir o resultado. E o resultado é qual?
Está onde? Em que variável? Então, exiba o resultado da variável C. Pronto. Isso tudo aqui é a narração desse algoritmo. Primeiro passo, indique o valor numérico para A. Segundo passo, indique o valor numérico para B. Terceiro passo, efetue o cálculo, né, onde C vai receber A mais B. Ou seja, a variável C vai receber o valor que está na variável A mais o valor na variável B. Em quarto passo é exiba o resultado. Então, vamos lá. Agora, já fizemos a narração. Como é que fica isso num segundo método que nós vamos descrever algoritmos, que é o diagrama de blocos ou fluxograma, né? Então, a gente vem aqui, ó, colocar, deixa eu ver aqui, fluxograma aqui, ó. Fluxograma. Então, essa aqui foi a narração que fizemos agora. Agora vamos para o fluxograma. Então, o fluxograma segue uma ordem, né, de blocos, de passo a passo, tá certo? De diagramas de blocos, que vai desde o início até o fim. Eu mostrei para vocês lá uma lista de blocos que vamos utilizar, e aqui eu vou fazer um resumo, né? Prático. Então, a gente inicia com o diagrama terminal, que indica início ou fim, tá bom? Como estamos iniciando, então, coloca aqui assim, ó, início. A gente começa através desse diagrama, desse bloquinho, tá certo? Então, como a gente iniciou, a gente, a partir dele, lança uma seta para os passos do algoritmo. Então, início, agora vem o primeiro passo. Indique um valor numérico para A. Então, você vai carregar o valor de uma variável A através do quê? Já que estamos programando o computador, a gente vai indicar esse valor através do teclado. Então, é isso aqui que a gente vai estruturar no nosso diagrama, esse símbolo, esse paralelogramo, né? Que indica o quê? Entrada de valor do teclado, tá certo? Então, para eu indicar para o computador um valor, ou seja, para escrever no papel A, que está sendo armazenado no computador, eu vou dizer assim, ó, computador, receba pelo teclado um valor e armazene em A. Então, isso aqui é relativo ao passo 1. O passo 2, indique o valor numérico para B. Vai ser semelhante, né? Ó. Temos aqui um esquema, que agora o esquema vai mostrar quem? Que a gente vai indicar o valor de B. Tá certo? Próximo passo, nós temos aqui um cálculo para ser resolvido, né? Vai ser C vai receber A mais B. Tá certo? Então, eu quero fazer um processamento matemático. Então, aqui, ó, primeiro passo, estou dizendo assim, ó, computador, leia aí o valor A que eu vou te mandar. Computador, leia aí o valor B que eu vou te mandar. E agora, o computador, execute o cálculo, que é esse aqui, ó, diagrama de processamento e execução de uma ação é esse aqui, um retângulo. Então, vai ser o quê? O cálculo. C vai receber A mais B. Tá bom? E, por fim, nós temos o quê? Computador, exiba. Aí, exibir aonde? Na tela, no... que é o monitor, né? Na tela, no monitor, na caixa de som, na impressora. Onde é que eu quero que exibir? A gente vai trabalhar que o computador vai exibir na tela, tá, pessoal? Então, diagrama de exibição em tela é assim, ó. Vem até o final, tem uma curvinha, faz de novo até o final aqui, ó. E tem essa setinha. Então, exiba na tela o valor de C. Então, o computador inicie, faça o primeiro passo, que é receber um valor de A, que eu vou digitar no teclado. Depois, computador, vou indicar para você o valor de B. E depois, computador, você vai executar essa função aqui, ó. C vai receber, né,
o valor de A mais B. E aí você vai exibir na tela o valor de C. E depois disso, não tem mais o que fazer. Você simplesmente finaliza. Finaliza. Esse aqui é o fluxograma equivalente, pessoal, a esse primeiro aqui que a gente fez, ó. Então, cada um desses passos a gente pode fazer uma correlação de blocos, ó. Esse primeiro passo aqui, ó, tá aqui, ó. Tá bom? O segundo passo, ó, pegar outra cor para não confundir, ó. Segundo passo, esse aqui, ó. Tá justamente aqui, ó. E o terceiro passo? Pegar outra corzinha. Deixa eu pegar esse aqui, pronto. Terceiro passo, ó. É do cálculo. E o quarto passo, que é para exibir em tela, pegar aqui esse azul clarinho aqui. Olha aí. Então, para cada passo que temos na narração, também criamos um bloco aqui no nosso fluxograma. Olha que maravilha, tá certo? E daí? Já temos aqui a narração e como fica a, a visualização gráfica em fluxograma desse algoritmo, tá certo? Nós temos, então, um terceiro método que vamos utilizar nas nossas aulas, que é o método de descrição algorítmica mesmo, ou seja, pseudolinguagem. Então, saindo daqui, vamos para cá, ó. Vou botar só uma setinha aqui. Tá certo? Eu gosto de pintar essas coisas, então tenho paciência. Tenho mania de deixar as coisas bonitas. Ou pelo menos tentar, né? Sei que não sou um grande artista, ao contrário de minha filha, que desenha maravilhas. Mas enfim, pronto. Já basta. E agora, a gente tem a descrição algorítmica, né? Ou também, como chamam comumente, de pseudolinguagem, ou pseudocódigo, ou portuguol, tá certo? Então, aqui, ó, vai ser pseudocódigo, que é o quê? É um código falso. É quase um código de linguagem de programação. Então, é uma pseudolinguagem de programação. Ou seja, a linguagem falsa. É muito parecido com a linguagem de programação, já uma estrutura de linguagem de programação. A gente chama também de português estruturado. Estruturado. Ou também, como alguns chamam, de Portugal, tá? Porque tem uma linguagem chamada COBOL. E esse aqui é como se fosse assim, é semelhante ao COBOL, mas estamos utilizando a linguagem C, tá certo? Então, é a descrição do algoritmo de forma mais técnica. Então, nós vamos desenvolver aqui, ó. Primeiro, nós damos o nome do algoritmo, tá certo? Vou chamar esse algoritmo de algoritmo soma. E soma dois números, né?
Então, essa aqui é a palavrinha reservada, que a gente chama assim, a palavrinha obrigatória, que serve para dizer o nome do algoritmo. Nós temos outra palavrinha reservada, que é a declaração das variáveis, tá certo? Que pode ser só var ou variáveis. Então, tá aqui, variáveis, só para... Quando a gente utiliza essa palavrinha variáveis, é para indicar a lista de variáveis que nós vamos usar no nosso algoritmo. Nesse caso aqui, nós temos A, B e C, né? São dois números que serão somados e o resultado vai para dentro da variável C. Então, nós temos aqui, ó, variável A, variável B e a variável C. De que tipo? Do tipo numérico. Mas o conjunto dos números, eu acho que eu já falei para vocês, né? Os números, vou botar até aqui, ó. Vamos botar aqui de vermelhinho, né? Conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos. O que é que temos de conjuntos numéricos, por exemplo? Nós temos conjunto dos números inteiros, tá certo? Que são quais valores? Os valores inteiros, né? Que vai, por exemplo, de menos infinito, que aí vem menos 1, opa, peraí, menos 2, menos 1, então aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e assim vai até mais infinito, né? Então, ele vem de menos infinito, aí passa menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e assim vai até infinito. E o conjunto dos números reais, que são o quê? Os valores com os valores que são inteiros ou também com casas decimais, né? Então, temos desde menos infinito, aí temos o valor, por exemplo, menos 4,5. Aí temos menos 4,78539, e assim sucessivamente, né? Até mais infinito, tá certo? Então, nesse contexto, nós podemos afirmar que o quê? Que o conjunto dos números inteiros, está aqui assim, conjunto dos números inteiros, ele é, o conjunto dos números inteiros, ele é um subconjunto dos números reais, né? Por quê? Porque os números reais também englobam valores inteiros, além de valores com casas decimais, tá certo? Então, nesse caso, como é que faremos nosso problema aqui? Bom, vamos considerar só aqui os valores inteiros, tá certo? Vamos considerar aqui que o problema nos deu aqui, ó, que é o que o problema? Lembrando aqui, ó, efetuar um algoritmo que o que, ó, faz a soma de dois números A e B e exibe o resultado. Então, vamos considerar isso aqui como valores inteiros, tá certo? Então, A, B e C são dos conjuntos dos números inteiros, tá bom? Aí, já declaramos as variáveis, vamos iniciar o fluxo do nosso algoritmo. Aqui também é uma palavrinha secreta, tá certo? A gente só pode usar ela para indicar o início do algoritmo. Então, ó, como a gente já viu, nós temos uma correlação aqui. Para cada passo na narração, existe uma caixinha no fluxograma. Da mesma forma, vai existir um único passo no algoritmo, na linguagem de pseudocódigo, pseudolinguagem, tá certo? Então, vamos dizer aqui, ó. Primeiro é o quê? Mandar o computador receber um valor na variável A. Então, vou dizer assim, ó, computador, leia o que eu vou digitar e armazene na variável A. Então, o computador aqui, ó, leia o valor que eu vou digitar e armazene na variável A. Aí, segundo passo aqui, ó,
Mesma coisa, sendo que para B, né? Então, computador, leia o que eu vou digitar no teclado e você vai armazenar na variável B. Aí, próximo passo aqui, ó. C vai receber a soma de A mais B. Então, computador, execute o cálculo aqui, ó. Que C vai receber A mais B. Depois, computador, você vai exibir na tela o valor de C. Ou seja, o computador, escreva na tela o valor do resultado, que é C. E aí, ó, fim. Não tem mais o que fazer. Tá certo? Palavrinha reservada também para indicar fim do algoritmo. Tá bom? Bom, já fizemos esses passos. A gente pode fazer uma correlação, da mesma forma que a gente fez aqui no, no fluxograma. Então, aqui, para cada passo, temos cada passo do fluxograma, né? Cada bloquinho ali, temos aqui um passo no algoritmo, tá certo? Então, já foi aquilo ali. O próximo está aqui, ó. Que é leia B. Agora o C. Que é aquilo ali, calcular C, né? Calcular C é a mesma coisa, né? Praticamente. E aqui, exibir na tela o valor de C. Ou seja, escreva, computador, na sua tela o valor de C. Pronto. Cada um dos passos aí. Tá bom, pessoal? Agora, já temos esse algoritmo, vamos escrever na linguagem C equivalente. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o Dev C++, nosso programinha. Vamos criar um novo programa aqui, tá certo? Então, vamos lá. Então, a gente começa programando, incluindo os arquivos de programação, as bibliotecas de programação, que é stdio.h e stdlib, né? Então, include também, stdlib.h. Lembrando, stdio é para a gente usar as funções de entrada de dados no computador e saída de dados. Significa o que? stdio significa Standard I/O, ou seja, Standard Input e Output. Então, se eu quero inserir algo, é um input. Se eu quero tirar algo, é um output. Então, estou dizendo aqui, ó, computador inclua as funções em que eu vou digitar algo para o computador e que o computador vai escrever na tela para ver o resultado. Entendeu? Por isso estou dizendo aqui, ó, o computador inclua esse arquivo, stdio.h. E esse aqui, stdlib, é o quê? É porque ela tem a função, dentro dessa biblioteca, tem aquela função de manipulação do sistema operacional para que congele a tela para ver o resultado no final, tá? Para que não simplesmente abra e feche rapidamente. E inicia o algoritmo aonde? Com esse aqui, ó, função principal, né, que é a função main. Int main. Aqui eu estou iniciando o algoritmo, tá certo? E aqui é o início e essa aqui é o final, tá bom? Então, dentro da linguagem C, onde é que a gente declara o quê? As variáveis. Primeiro passo aqui, ó, vamos ver. Então, aqui já comecei o algoritmo, agora eu vou declarar as variáveis. Então, tenho A, B e C inteiros. Na linguagem C, os inteiros são definidos com int, essa palavrinha int. Então, eu tenho três inteiros, A, B e C. Então, vou colocar assim, ó, A, B e C. Pronto. Já declarei as variáveis. Já fiz, né? Todo esse trecho determinado aqui pela declaração das variáveis. E aí, quando a gente vai começar o código, a gente não precisa colocar um dado, uma instrução de início e, ao finalizar, não precisamos colocar uma instrução de fim, porque o início e o fim na linguagem C são definidos pelo abre-chaves e fecha-chaves, certo?
Então, vamos aqui. Então, nós temos o quê? Leia a primeira instrução, ou seja, computador, leia o dado, o valor que eu vou fornecer e armazene na variável A. Então, para o computador fazer isso, a gente tem a função scanf. Então, eu vou dizer assim, computador, leia o que eu digitar, e o que eu digitar, ó, vai ser um texto. Então, pessoal, regra aqui, viu? Tudo que está entre aspas duplas é considerado um texto na linguagem C. E tudo aquilo que a gente digita no teclado, no programa, é um texto também, né? Então, você digitar o valor 10, vai ser 10. Então, esse 10, na verdade, é um texto que o teclado está digitando. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Ó? Computador, pegue esse texto que eu vou digitar, porque está entre aspas, para identificar. Pegue esse texto, tá certo? E considere ele como um valor do conjunto dos números inteiros, tá certo, computador? E você vai armazenar esse valor no endereço da variável A, tá bom? Então, é isso que eu estou dizendo nesse trecho aqui, ó. Computador, leia o que eu digitei, o texto que eu digitei, considere ele como o conjunto dos números inteiros e armazene dentro da variável A, dentro do endereço, esse E comercial significa endereço da variável A. Tá certo, pessoal? Então, vamos aqui, ó. Então, já concluímos o primeiro passo. O segundo passo, como é que vai ser? Vai ser bem semelhante, sendo que vai ser o quê, ó? Scanf, ou seja, o computador, leia o texto que eu vou digitar. Considere ele do conjunto dos números inteiros, porque nós estamos manipulando inteiros, tá certo? E armazene do endereço da variável B. É isso que eu estou dizendo. Certinho? Agora o próximo aqui, ó. Computador, faça o cálculo, ó. C vai receber A mais B. Então, faça assim, ó. C vai receber. Agora, percebam que esse símbolo aqui, que é uma setinha, não tem um teclado. Então, qual é o símbolo para atribuição de valor? O que é que eu estou fazendo aqui? Estou atribuindo valor para a variável C. Aqui, uma atribuição. A mais B vai ser atribuído à variável C. Então, isso aqui é uma operação de atribuição. Na linguagem C, a operação de atribuição é o igual. Então, C vai receber A mais B. Certinho? Então, ó, A mais B vai ser atribuído à variável C. E, por fim, para finalizar, nós temos aqui, computador, escreva o valor que está dentro da variável C. Então, para escrever, é a função aqui, ó, printf. Então, o computador, escreva na tela um inteiro, um texto que você vai considerar um inteiro. E esse valor está onde? Na variável C. Então, ó, computador, você vai escrever na tela o que está dentro da variável C, considerando como um valor inteiro. Você vai pegar aquele valor, vai transformar num textinho, né, com números e vai mostrar na tela. É isso que eu estou dizendo. Perceba que o endereço da variável só é utilizado na variável, na função scanf, tá certo? Quando o computador está lendo o valor do teclado que a gente está digitando. Quando ele está escrevendo na tela com printf, a gente não usa o e comercial. É errado usar, tá? Bom, então vamos lá no código aqui, ó, pseudocódigo. A gente já finalizou. Não tem mais nada para fazer, né? Beleza? Então, o que é que a gente faz? A gente finaliza. Para finalizar aqui, lembrem que eu quero que a tela, né, dê aquela paradinha para eu poder conferir os resultados. Então, vem aqui, ó.
System, eu tenho que dizer sistema operacional. Por favor, sistema operacional, quando você chegar nesse ponto, pause para eu poder enxergar a tela, né? E, finalizando mesmo, tem esse aqui, return 0. Porque a função main é de valor inteiro e ela tem que retornar um inteiro. Geralmente, por padrão, é valor 0, tá? Futuramente eu vou explicar com mais calma esses valores de retorno de funções. Então, vamos lá. Eu só diminuir aqui, peraí. Pronto, aqui está o nosso programinha, todo ele, tá certo? Vamos salvar. Vou salvar ele aqui com o nome de soma.c, porque é na linguagem C. Salvei. E vou compilar. Então, vamos ver o resultado da compilação. Então, aqui, ó, resultado da compilação, cadê? Vamos botar aqui de novo. Aqui, sem nenhum problema, sem nenhum erro. Aqui, erro zero, tal, e tudo mais, né? Sem nenhum aviso. E agora vamos executar. Pronto, nosso programa está em execução aqui. Fica o cursor na tela aqui, ó. O que é que eu tenho que fazer? Meu Deus do céu, não sei nem o que é que eu tenho que fazer. Ah, tá. Então, vamos lá, passo a passo. Primeiro passo, ó, ele iniciou o programa. Quando a gente clica duas vezes, né? Pede para executar o programa, ou clica duas vezes lá na caixinha do aplicativo. Ele inicia o programa e vai fazendo linha após linha. Se lembrem que é uma receita de bolo. Para concluir a receita de bolo, a gente tem que cruzar linha após linha, né? Então, ó, primeira linha, ele reserva as variáveis. Então, ele criou as variáveis na memória do computador. Opa, Daniel quer o quê? Quer criar a variável A, B e C do tipo inteiro. Aí, criou o próximo passo aqui, ó. Ah, Daniel falou assim, computador, leia o texto que eu vou digitar e armazene na variável A. Então, vamos criar aqui, ó. Vou colocar o valor 13 para a variável A. Tá certo? Então, tem o valor 13 aqui. Eu não sei se está muito pequeno para vocês. Deixa eu ver aqui, propriedades, para dar um ajuste da fonte. Pronto, ok. Então, 13, ó, 13 para valor A. Então, vou dar Enter. Dei Enter, então, ele já executou essa segunda linha de código, que é o quê? Scanf. Leia um valor na variável A, no endereço da variável A, tá? Então, ele pulou agora. Agora, ele está na segunda linha. Ele está aqui, ó, nessa segunda instrução, terceira instrução, né? Porque a primeira instrução foi a declaração das variáveis. Está na terceira instrução, que é o quê? Ó? Computador, armazene o texto que eu vou digitar, considere ele como inteiro e armazene dentro do endereço da variável B. Então, o conjunto dos números inteiros também pode ser valores negativos, né? Está aqui 9, menos 9. Quando eu der Enter, ele vai armazenar esse valor menos 9 na variável B e já vai executar esse cálculo aqui, ó. C vai receber A mais B. Então, vai ser 13 mais menos 9, certo? Que é a mesma coisa de 13 menos 9, vai dar quanto? 4, né? E aí, ele vai calcular, vai armazenar o valor 4 na variável C. E aqui, logo em seguida, vai pular, porque já executou o cálculo, vai pular e vai vir escrever na tela um texto equivalente ao valor de C. Né? Vai considerar o valor de C inteiro e vai escrever na tela lá. Então, vai escrever o quê? Vai escrever 4. Quando eu apertar Enter, olha aqui, ó. Ele escreveu 4 e logo em seguida veio para a próxima mensagem, próxima linha de passo a passo. Que é o quê? System Pause. Então, está pedindo para o sistema operacional pausar, ou seja, isso aqui é o resultado da função system quando chamada com aquele texto pause, ó. Então, estou dizendo aqui, ó, como o sistema operacional falou, pressione qualquer tecla para continuar. Então, deu, ó, 13 mais menos 9 igual a 4. Pressione qualquer tecla para continuar e vai finalizar. Pronto. Esse programa foi criado também aqui, ó. Aqui é o programa executável, o aplicativo, ó. Aplicativo do Windows. Então, a gente
clica 2 vezes. Então, está em execução. Vou digitar aqui, ó, 5 para o valor A, deu Enter. Está aqui 10 para o valor B, dou Enter. Então, deu 15, ó, 5 mais 10, 15. E aí, pressione qualquer tecla para continuar. Finalizou. Esse é o nosso programa. Aí você diz assim, poxa, Daniel, interessante, mas uma pessoa desavisada que vai receber, né, que vai receber esse programa para executar, não vai saber o que tem que fazer, ó. Só tem lá o cursor, não sabe se é para digitar, se é para digitar uma letra, entendeu? Já deu um problema, deu um resultado estranho e tem como melhorar? Sim, pessoal, tem como melhorar. A ideia é sempre deixar melhor para o usuário destino, né? Então, a gente pode, antes de tudo, pedir para o computador escrever na tela uma mensagem assim: digite um valor inteiro para a variável A, entendeu? Então, aqui, ó, vai continuar fazendo a mesma coisa, a gente só vai deixar o programa bonito agora, tá certo? Então, vamos lá. Então, nós temos 3 variáveis, mas eu quero que antes de digitar o valor para a variável A, eu quero que apresente lá um texto assim, para o usuário. Digite um valor para a variável A. Então, como eu quero que o computador exiba essa mensagem, vou dizer, computador, escreva em sua tela. Aí vai vir a mensagem, né? Então, computador, printf. Então, escreva na sua tela, digite um valor para A. E lembrem-se, estou tratando de um texto, né? Então, o texto é entre aspas duplas, tá certo? Ó, digite um valor para A. Aí, o computador vai imprimir isso na tela do computador. Aí, depois que ele fizer essa impressão, ele vai ficar aqui, ó, esperando o usuário digitar um valor. E ele fica nesse passo até que a gente digite um valor e pressione Enter, tá certo? Aí, dado isso, pressiona Enter, aí ele vai vir para o próximo passo, né? Porque ele já vai armazenar o valor de A. Então, o próximo passo eu quero que faça a mesma coisa, que apareça uma mensagem para digitar o valor de B. Então, digite um valor para B. Então, nesse momento também vai aparecer na tela assim, a mensagem para o usuário: digite um valor para B. Aí ele vai vir para o próximo passo, vai ficar esperando o usuário digitar. Quando o usuário digitar o valor e pressionar Enter, aí ele vai vir para o próximo passo aqui, que é C recebe A mais B, vai imprimir o valor de C e finaliza. Eu posso muito bem colocar assim, ó. Tá aqui, ó. O valor da soma entre A e B é igual a um valor inteiro. E aí, onde estará esse valor inteiro, né? Opa, não, Ctrl Z aqui. Pronto. Então, vai ser apresentado na tela assim: o valor da soma entre A e B é igual a esse valor, que é a porcentagem, significa um valor inteiro. E a gente tem que indicar depois do texto, porque tudo isso aqui é um texto porque está entre aspas duplas, vai vir uma vírgula e a gente vai indicar onde está esse valor aqui inteiro, tá certo? Então, vai estar dentro da variável C, porque a gente definiu aqui, ó. Então, vamos lá. Passo a passo agora do programa, né? O programa vai iniciar, tá certo? E vai construir A, B e C. Vamos executar, né? Aqui, ó. Vou botar aqui para compilar. Compilou, deu nenhum erro. Vou executar. Então, olha só. O programa... Opa, aqui, ó. O programa iniciou e aqui na linha 5, tá certo? Ele já criou as variáveis A, B e C. Aí vai para o próximo passo, que é o quê aqui, ó? Computador, escreva na tela a mensagem: digite um valor para A. Escreveu essa mensagem,
chegou no ponto e vírgula, vai para o próximo passo. O próximo passo é, computador, leia o texto do teclado que vai ser digitado e armazene na variável A. Então, ele está aqui, ó, esperando o texto a ser digitado. E olha só a mensagem da gente, ó. Digite um valor para A. Então, eu vou botar aqui, ó, 23. Vou apertar Enter. Quando eu apertar Enter, esse valor 23 vai ser enviado para o endereço da variável A. E chegou, concluiu esse passo, vai vir para o próximo passo, que é o quê? O computador vai escrever na tela, porque eu estou dizendo assim, printf significa, computador, escreva na tela esse texto aqui, ó, digite um valor para B. Vamos lá, dá 23, ó. Então, ele veio, escreveu aqui, ó, digite um valor para B. Chegou no final, vai para o próximo passo. Próximo passo é, computador, leia o que eu digitar no teclado, porque é um texto, está entre aspas duplas, leia o texto e considere ele como inteiro. Porcentagem I é isso, um inteiro. E armazene isso que eu digitei como inteiro dentro do endereço da variável B. Então, eu vou digitar um valor para B, vou colocar 7, né? Quando eu digitar Enter, ele vai para o próximo passo, que é o quê? Ó? C vai receber o valor de A mais o valor de B. Então, C vai ser 23 mais 7, que é 30. E aí, por fim, depois que ele efetua esse cálculo, ele vai, ó, para essa linha aqui, ó, computador. Tem aqui o printf e o texto interno, né? Então, estou dizendo assim, computador, escreva na tela o texto. O valor da soma entre A e B é igual a um valor inteiro, porcentagem I. E esse valor inteiro você vai tirar da variável C, do que está armazenado na variável C, que a gente já sabe que é 23 mais 7, 30. Então, vou dar Enter aqui, ó. Então, apareceu. O valor da soma entre A e B é igual a 30. Concluiu o que tinha que ser feito nesse passo? Concluiu. Então, ele já emendou aqui, ó, System Pause. Pode ver que ele está emendado. Por quê? Porque ele não pula a linha. A gente não pediu para ele pular a linha aqui, ó, no final. A gente tem que pedir para ele pular a linha antes de executar o próximo passo lógico, né? Então, ele executou já a atividade dele, que era o quê? Escrever na tela, não tinha dizendo assim se era para pular a linha, aí foi e executou o próximo passo lógico, que é pedir para congelar a tela. Perceba que, ó, nessas duas aqui, primeiras, pedidos de digitar o valor, né, para A e para B, ele pulou a linha. Por quê? Porque a gente apertou Enter. Assim que a gente aperta um valor, né, digita o valor 23, quando aperta Enter, ele automaticamente pula a linha. Mas no momento em que a gente coloca assim, o valor da soma entre A e B igual a 30, a gente não digitou Enter. A gente não pediu para ele pular a linha. Entendeu? Mas a gente pode melhorar isso. Tá correto o programa? Tá. Mas visualmente pode melhorar para não ficar assim muito poluído, né, as informações. Então vamos pressionar a tecla para continuar, para finalizar. Então vamos ajustar. Vou pedir aqui, ó, por exemplo, para pular uma linha, barra N para pular a linha, tá? É um texto, faz parte do texto. Então barra N pula uma linha e outro barra N pula outra linha. Agora eu vou compilar novamente e executar aqui, ó. Vou botar aqui 20 e 500. Então, vai ser 20 mais 500, 520, né? Então, aqui, a soma, o valor da soma entre A e B é 520. Então, aqui, pressione qualquer tecla para continuar. Vocês percebam que pulou duas linhas, né? Antes estava colado, pular uma linha, ele viria para essa linha aqui. Aí, pulou outra, veio para a linha seguinte. A gente aperta e continua. Agora, aqui, ó, programinha da gente, né? Aqui na pasta, né? Aqui está o aplicativo da gente, Soma. Vou abrir aqui novamente, digite o valor para 56. Opa, deu treta aqui que eu botei um valor errado aqui, ó. Botei um colchete. Deixa eu abrir aqui novamente. Tá aqui o valor, 87 mais 13. Vai dar 100, né? 87 mais 13 é 100. Se a matemática ainda não mudou, né? Desde que eu estudei soma, então ainda continua 100 o valor de 87 mais 13. A gente aperta Enter, ó.
Então, do jeito que a gente colocou, ó, o valor da soma entre A e B igual a 100, pula uma linha, depois pula a outra para finalizar. Pressione qualquer tecla para continuar. Quando a gente aperta, finalizou. Tudo bem? Dúvidas? Revisem essa parte, voltem, tá certo? Para vocês terem certeza que está fazendo corretamente. Vamos continuar aqui fazendo outros exemplos de cálculos matemáticos simples, só para fixar esse aprendizado. Como seria, então, vamos ver aqui, ó, soma de dois números inteiros. Então, a diferença entre dois números inteiros, A e B, né? Pessoal, ó, a gente tem entrada de dois dados, A e B. Vai haver um processamento, né, em que vai ser C vai receber o valor de A mais B, e a saída de dados, que é o quê? Impressão na tela. E sempre lembre de testar, verificar, assim, várias vezes, várias execuções, para ver se está saindo os resultados corretos, né? Tá bom? Então, a diferença entre dois números inteiros agora. Então, muito semelhante ao problema anterior. Vamos aqui, ó. Então, fizemos a soma de dois números A e B, tá certo? E aqui, agora, como é que ficaria a soma? Não, a diferença, né? A subtração entre dois números. Então, vamos fazer aqui, ó. Qual é que ele usou lá? Para definir aqui o próximo problema. Primeiro problema vermelho aqui, ó. Soma de dois números A e B e exibir o resultado. Então, soma de dois números inteiros, né? Então, vou colocar aqui, esse aqui não. Tá aqui o vermelho. Então, aqui, ó. Se é a diferença, opa, entre dois números inteiros, né? A e B, tá certo? E exibir o resultado. Se vocês perceberem, é muito semelhante ao anterior, né? Então, a gente inicia pela narração novamente. O que vai mudar é que no anterior a gente fez a soma, isso aqui é a subtração, né? Então, aqui, ó, narração do algoritmo. Então, primeiro passo, a gente vai dizer assim, ó, você tem que indicar, né, um valor para A, indicar o valor A, depois indicar um valor para a variável B, efetuar o cálculo C vai receber A menos B, né? Nesse caso. No anterior era A mais B. E aí, quarto passo é exibir na tela, né?
o resultado. Enfim, não tem mais o que fazer, né? E como é que fica o fluxograma disso aqui? Vamos lá, vamos embora. Vamos ver se ficou parecido, ó. Ó, mesma coisa, né? Efetuar o cálculo. Só mudei as palavras para coisas que indicam o mesmo sentido. Tá bom? Então, vamos aqui fazer agora o fluxograma. Então, ó. Opa. Então, a gente começa indicando o início, né? Através do símbolo terminal. Então, aqui, ó. Início. É o próximo passo aqui, ó. Então, ele está mandando via teclado um dado para o computador e vai ser armazenado na variável A. Faz o mesmo, ó. Enviando via teclado para o computador um dado para a variável B, né? Um valor numérico para a variável B. Neste sentido, a gente pega A e B e efetua um cálculo matemático e esse resultado vai ser armazenado dentro da variável C, ó. A gente vai fazer aqui no caso uma subtração, né? A menos B, tá certo? E aí, em seguida, exibe na tela o resultado de C, tá certo? Então, esse diagrama aqui é exibir na tela do computador, da máquina, né, do sistema. E já fizemos tudo, agora é só correr para o fim, ó. Correr para o abraço. Finalizou, tá bom? Bom, já fizemos aqui a narração, o fluxograma. Agora eu vou fazer o quê? Fazer aqui a pseudolinguagem, né? Então, aqui, ó. Pseudolinguagem. Também chamado de pseudocódigo. Também chamado de português estruturado. Também chamado de Portugal. Certinho? Então, como é que fica essa abordagem aqui na pseudolinguagem? Então, a gente define primeiro, palavrinha mágica aqui, ó, algoritmo, tá certo? Essa palavrinha indica o que mesmo, pessoal? Que eu estou declarando, né, um algoritmo. Esse aqui vai se chamar subtração. Isso aqui é o algoritmo de subtração, tá certo? Vou colocar a lista de variáveis. Então, as variáveis continuam as mesmas, né? A gente vê aqui que é A, B e C. Então, nós temos A, B e C. De que tipo mesmo? Inteiro, tá? São variáveis inteiras. Bom, e aí a gente inicia nosso probleminha. Então, vamos fazer agora de uma forma mais bonita. Como assim, Daniel? Exibindo aquelas mensagens na tela, tá certo? Então, a cada passo aqui, vamos melhorando. Então, como é que ficaria aqui? Ah, eu quero que o computador escreva na tela. Digite um valor para a variável A. Então, vou dizer assim, computador, escreva na tela. Tá aqui, ó. Escreva, computador. Aqui, ó. Digite um valor para
Vou só aumentar aqui, tá certo? Para A. Aí, computador, quando você fizer isso, você vai ler o que eu escrevi no teclado, tá certo? Dentro da variável A. Aí, computador, em seguida, eu quero que você escreva na sua tela a mensagem: digite um valor para B. Aí, computador, você vai ler, leia, né? Aqui, ó, é leia também, tá? Computador, leia A. Aqui, computador, leia o valor que eu digitar agora e armazene em B, tá? Aí, computador, efetue o cálculo, ó. C vai receber A menos B. Depois, computador, você vai escrever na tela. Então, computador, aqui, ó, escreva em sua tela o valor da subtração, né, aqui da diferença entre A e B vai ser igual ao quê? Ao valor que está em C, né? Então, vai ser igual e finaliza aqui, ó, na pseudolinguagem, tá certo? E aí, depois dessa frase toda aqui, ó, o valor da diferença entre A e B é igual, eu quero que você escreva na tela o valor que está contido na variável C. Perceba que temos o que aqui, ó? A primeira parte da função escreva é um texto, que está entre aspas duplas, o valor da diferença entre A e B é igual. Então, vai ser colocado na tela, vai ser escrito isso na tela. Aí, logo em seguida, a gente tem uma vírgula, porque fecha aspas duplas, né? Então, a gente tem uma vírgula para indicar que tem outra coisa que será escrita na tela em seguida, que vai ser o valor contido na variável C. Pronto, já escrevi o resultado, não tem mais o que fazer, é só finalizar. Aqui está o meu algoritmo. Vamos conferir aqui com o outro. Perceba que aqui nós crescemos mais, porque colocamos essas mensagens para o usuário, né? Depois vamos ver como fazemos isso no fluxograma, tá bom? No próximo exemplo. Então, diferença entre dois números, então aqui, ó, leia A, leia B, C vai receber A mais B, escreva na tela C, beleza. Basicamente a mesma coisa, sendo que esse aqui tem umas mensagens para o usuário saber o que fazer. Quando a gente vai construir, então a gente cria aqui, ó, é basicamente a mesma coisa que esse que a gente já fez, né? Já está feito praticamente. A gente só vai salvar aqui, ó, vai salvar o novo arquivo, botar aqui o nome de diff.c, tá bom? Então, nosso programa, primeiro passo, vai reservar três variáveis, A, B e C. Em seguida, vai apresentar a mensagem, digite o valor para A. Beleza. Aí, computador, leia o valor digitado e armazene no endereço da variável A. Certo. E depois, computador, escreva na tela, digite o valor para B. Aí, computador, pegue o valor que eu vou digitar, ou seja, o texto que eu vou digitar, considere como valor inteiro e armazene no endereço da variável B. Aí, computador, faça o cálculo, né? C vai receber A menos B, nesse caso. E a gente coloca aqui, ó, o valor da diferença nesse momento, tá certo? Diferença. Perceba, pessoal, que diferença tem C cedilha. E a linguagem C, por ser uma linguagem de programação internacional, ela não aceita C cedilha. Ela vai aparecer um símbolo maluco em vez de C cedilha, tá certo?
Então, se eu colocar C cedilha, acento, tio, vai dar problema. Então, neste momento aqui, vamos usar assim, ó, diferenca, tá? Tá certo? Só considere isso. Tem uma forma de resolver isso, Daniel? Tem. Como é? Você tem que incluir um arquivo, uma biblioteca de programação chamada locale.h. Mas, assim, se você quiser saber usar dessa forma, locale.h, procure para saber como é que acontece, tá certo? Eu não vou utilizar essa biblioteca. Vou usar dessa forma aqui, tá bom? Então, vai mostrar aqui, ó, no final, o valor da diferença entre A e B vai ser um valor inteiro, pula duas linhas, sendo que esse valor inteiro vai ser puxado da variável C, tá? Aí finaliza, System Pause e retorna a zero. Então, vamos salvar, compilar e executar para ver. Então, digite um valor para A. Vamos colocar aqui 45. Digite o valor para B, 5. Então, o valor da diferença, né, de A e B, 45 menos 5, tem que ser 40. Vamos ver se deu certo. O valor da diferença entre A e B é igual a 40. Então, deu certo, né? Finito. E se a gente for lá na nossa pastinha, nós temos aqui, ó, o programa, o aplicativo chamado diff, que foi criado, tá? Então, temos soma, diff, temos o alô mundo. Deixa eu botar aqui por tipo, né? Alô mundo, diff, soma aqui. Então, já concluímos esse exercício também, tá? Então, sempre lembre-se, né? Fez um programinha, antes de fazer, já faz os testes no papel, quando está fazendo a narração, para ver se está funcionando. Aí, quando fez, ó, põe valores de teste, 76 menos 16. Então, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 60, né? Então, está funcionando. O valor da diferença entre A e B igual a 60. Se eu quiser colocar valores negativos, ó, botar aqui, ó, 50, não, tá aqui, ó, menos 8, tá certo? Para A e 2. Então, vai ser menos 8, menos 2. Isso vai dar quanto? Vai dar menos 10, né? Então, o valor da diferença entre A e B é igual a menos 10. Então, tá funcionando. Certinho? Qualquer dúvida, voltem aí para conferir. Então, já fizemos dois exercícios, um sobre soma, um de diferença. Vamos para o próximo. Opa! Então, a multiplicação entre dois números inteiros, A e B. Tá bom? Então, é o mesmo método, né? Nós vamos enviar duas entradas, A e B. O algoritmo vai processar um valor C. E aí vai ser mostrado na saída os valores, o valor C, que é o valor de saída. E a gente faz teste para ver se está funcionando corretamente. Tá bom? Então, vamos lá. Isso foi subtração. Agora, a diferença agora é multiplicação, né? Então, aqui, ó. Próximo é aqui, ó. Multiplicação entre dois inteiros, né? A e B. E exibir o resultado. Tá certo? Então, vamos lá, né? A gente começa com a narração. Agora, pessoal, vou fazer um programinha mais completo, tá certo? Narração. Vamos pensar aqui, ó, que estamos para mandar a máquina executar.
Então, o primeiro passo que a máquina tem que executar é o quê? Ó? Ela vai ter que imprimir uma mensagem, tá certo? Para o usuário digitar um valor para a variável A. Então, aqui, ó, máquina. Primeiro passo é escrever na tela, ver na tela a mensagem. Vou botar assim a mensagem, né? Digite, ó, isso aqui é aspas duplas, tá? Deixa eu só melhorar aqui a situação, pronto. Aqui, ó. Digite um valor para a variável A, tá? Aí o segundo passo, máquina, depois de escrever na tela, espere o usuário, né? Escrever, digitar o valor e leia. Máquina, você vai receber, tá certo? O valor da variável A. Depois, máquina, você vai escrever na tela um outro texto. Escreva na tela o seguinte: digite um valor para B. E aí, máquina, você vai esperar, né, o usuário digitar e você vai receber o valor que o usuário digitou. O valor e armazene, né, na variável B. Aí, máquina, você vai efetuar o cálculo, né? Aqui, ó. Efetue. O que agora vai ser? C vai receber A multiplicado por B, tá bom? E por final, máquina, escreva na tela, exiba na tela a mensagem. O valor da multiplicação entre A e B é igual a. E aí você vai exibir o valor de C. Logo após esse texto, né? O valor da multiplicação entre A e B é igual a. Então, você vai exibir o valor de C. Pronto, isso aqui é um possível algoritmo para essa multiplicação, né? Uma narração que nós fizemos, tá certo? Com base nessa narração, observem bem se vocês tiverem problemas, né? Com base nessa narração, a gente pode extrair agora um fluxograma, né? Então, vou fazer aqui, ó. Fluxograma. Então, vamos ver aqui, né? Para cada mensagem dessa, a gente tem um quadrinho, lembre-se disso, tá certo? Então, aqui, ó, a gente cria aqui o início. Tá certo? Próximo passo aqui, ó, próximo bloco é escreva na tela a mensagem, digite um valor para A. Bom, já que estamos tratando da tela, então é aquele diagrama de escrita na tela, né? Que começa com esse símbolo aqui, ó. E aqui vem um texto, ó. Tá aqui, ó. Digite
um valor para A. Lembre-se que esse diagrama aqui, ele significa escreva na tela, né? Digite um valor para A. Escreve na tela o quê? Todo esse texto. Como está entre aspas duplas, é um texto, tá, pessoal? Não se esqueça disso. Então, próximo passo ali, ó. Então, o computador receba o valor da variável A, que vai ser indicado pelo teclado. Então, vou digitar um valor numérico e colocar na variável A. Aí, o próximo passo vai ser, escreva na tela, digite um valor para B. Então, aqui vai de novo, ó. Digite um valor para B. Diagrama de exibição na tela. Vai exibir o que na tela? Vai exibir esse texto na tela. Então, o próximo passo aqui, ó, é o passo 4, né? Receba o valor digitado, tá certo? Do teclado. Então, receba o valor B. Aí, depois do passo 4, vai ser efetue o cálculo. C vai receber A multiplicado por B. Pessoal, esse xzinho aqui, ó, a gente não considera como multiplicação, tá certo? Eu botei aqui porque aqui é uma narração. É o caso mais, assim, informal de descrição do algoritmo. Mas, para multiplicação, a gente usa asterisco, tá certo? Em algoritmos, a gente usa assim, ó, porque é o símbolo do teclado que nós temos para multiplicação, tá certo? Então, vai ser assim, C vai receber A multiplicado por B. A asterisco, B significa A multiplicado por B, certinho? Aí, daqui, nós temos o passo 6, né? Exiba na tela a mensagem, o valor da multiplicação entre A e B. Então, vamos lá, fazendo, ó. A mensagem vai ser o valor da multiplicação entre A e B é igual a, tá certo? Então, todo esse texto vai ser enviado para a tela. Isso aqui é um texto para a tela, então é esse diagrama que a gente utiliza, tá? Opa, fugiu aqui. E temos o último passo, que é exibir o valor de C. Então, vamos lá. Ó. O último passo aqui, que é exibir na tela o valor de C após esse texto, né? Então, exiba o valor de C. E aí, finaliza. Finito. Game over. Tá? Início, miolo e fim. Início, meio e fim. Tudo bem? Então, observem bem cada um desses passos, comparem aqui com a narração, comparem com os outros que a gente já fez, tá certo?
com o que foi dito anteriormente, para darmos seguimento e as dúvidas serem sanadas. Vamos fazer agora o pseudocódigo, né? Então, aqui, ó. Pseudocódigo, também chamado de pseudolinguagem, de português estruturado ou Portugal, né? Pseudolinguagem, tá certo? Só pseudocódigo, pseudolinguagem. Vocês coloquem a observação dos outros, tá? Então, uso uma palavrinha reservada para indicar início do algoritmo. Que palavrinha é essa aqui, ó? Algoritmo. Qual o nome do algoritmo? O algoritmo agora vai ser multiplicação. Algoritmo multiplicação, tá bom? E aí, quais são as variáveis? Uma outra forma de declarar variáveis é só pela palavrinha var, tá, pessoal? Que é a lista de variáveis. Então, nós temos 3 variáveis, A, B e C, do tipo inteiro, né? São inteiros numéricos. E aí, vou iniciar meu algoritmo. Início. Então, quando inicio, é aqui, ó, computador escreva em sua tela, escreva, o que que ele vai escrever, ó? Digite um valor para A. Aí depois, ó, computador, leia o valor que eu vou digitar e armazene na variável A. Aí depois vem para cá, ó. Computador, escreva em sua tela, né? O usuário lê, digite um valor para B. Aí, depois de digitar o valor para B, a gente vai aqui, ó. Computador, leia. Leia o valor que eu vou digitar e armazene na variável B. É o próximo passo. Computador, efetue o cálculo, ó. C vai receber A multiplicado por B. Aí depois o computador escreva na tela o que que ele vai escrever, ó. Vai escrever o valor da multiplicação entre A e B igual, né? Aí, por fim, escreve o valor de C, né? Escreva C. E aqui vem o fim do algoritmo. Olha só que coisa linda. Então, vai iniciar. O computador vai colocar, digite um valor para A. Depois vai ler um valor que a gente vai digitar e armazenar em A. Aí depois vai mostrar na tela do computador de novo. Digite um valor para B. E aí ele vai ler o valor para B que a gente digitar. Vai efetuar o cálculo de C recebendo A multiplicado por B. E aí, vai mostrar na tela, né? O valor da multiplicação entre A e B vai ser igual a... Aí, escreve o valor de C e finaliza. Tá bom? Então, vamos lá para o código. Como é sabido, o novo código de multiplicação,
é muito semelhante aos anteriores. Então, vou chamar ele de multi. Vou só salvar o mesmo programa com o nome de multi. Essa é multi-C. Então, a gente tem a declaração das 3 variáveis, A, B e C. Vai ter lá, ó, digite um valor para A. Beleza. E aí, em seguida, depois de mostrar na tela esse texto, o computador vai armazenar o valor que eu digitar dentro da variável A. Aí depois, ó, digite um valor para B. Aí o computador vai e armazena o valor que eu digitar na variável B, que ele vai ficar esperando o teclado, né? E aí, na hora do cálculo, C vai receber A multiplicado por B. Então, a gente coloca aqui, no final, ele vai exibir a multiplicação, então o texto vai ser o valor da multiplicação entre A e B vai ser um valor I, né? Aqui, ó. Sendo que, ó, vamos voltar àquele problema. Aqui nós temos cedilha, nós vamos substituir, e acento também, né? Tio também. Então, vai ficar assim, o valor da multiplicacal. Beleza, dá para entender, né? O valor da multiplicação entre A e B vai ser igual. Sempre que eu alterei aqui, ó. Olha só. Ele vai ter um passo que é escrever na tela. O valor da multiplicação entre A e B é igual. Foi isso que eu escrevi. Ali, ó, o equivalente a este passo. Escreva o valor da multiplicação entre A e B igual. Na linguagem C, fica dessa forma, porque logo em seguida é que vem aqui, escreva C. Então, eu tenho que colocar assim, se eu for seguir a risca, né? Vai ficar assim, ó, printf, opa, printf, o valor de C, né? Então, o computador, você vai colocar um valor inteiro que está dentro da variável C. E aí eu quero que pule 2 linhas depois, né? Barra N, para aparecer a mensagem final de continue, pressione qualquer tecla para continuar. Pode ser dessa forma? Pode, pessoal, também, tá? Por quê? Porque quando ele imprimir na tela esse texto aqui, ó, o valor da multiplicação entre A e B, o cursor estará neste ponto aqui, quando finalizar, e vai continuar o próximo passo a partir deste ponto. Então, ele vai continuar este passo, essa linha de código, a partir deste ponto impresso na tela. Então, vamos fazer um teste, ó. Tá aqui. Beleza, compilou e executar, ó. 3 para A, 10 para B, 3 vezes 10, 30. Olha só aqui, ó, o valor da multiplicação entre A e B. Igual. Então, ele parou aqui, ó. Vamos ver aqui o passo a passo? Então, aqui, ó. Ele armazenou as variáveis A, B e C, nos espaços, né, de armazenamento. Aí vem para cá, ó, primeiro passo. Computador, escreva na tela, digite o valor para A. Aí ele colocou aqui, ó, digite um valor para A. Até aí, né? Vai para o próximo passo, porque já digitou, na verdade, ele digitou até o espaço em branco, ó. Aqui tem um espaço em branco. Concluiu o que tinha que ser feito? Concluiu, chegou no ponto e vírgula, vai para o próximo passo, que ele vai ficar esperando digitar o valor. Eu digitei o valor 3, dei Enter, concluiu o que tinha que ser feito aqui. Então, vai para o próximo passo aqui da linha 9, que é o quê? Ó? Digite um valor para B, até o espaço em branco, né? Porque a gente vê aqui que a frase, ó, começa na aspa dupla, digite um valor para B, 2 pontos, aí tem um espaço em branco e vem uma aspa dupla. Então, ele vai até o espaço em branco. Concluiu o que tinha que ser feito? Na linha 9 aqui, do C++, sim, concluiu. Então, é o próximo passo aqui, ó. Então, ele fica aguardando nesse ponto o próximo passo, que é o quê? O computador leia o que eu vou digitar, considere como inteiro e armazene na variável B. Aí eu fui lá e digitei 10. Dei Enter. Aí ele já fez o que tem que ser feito aí. Efetuou o cálculo. C vai receber A multiplicado por B.
E aí vai executar esse linha de código aqui, na linha 12, né? Que é, computador, escreva na tela, o valor da multiplicação entre A e B igual, espaço branco, finaliza. Então, ele vai digitar tudo isso aqui, ó. O valor da multiplicação entre A e B é igual e um espaço em branco. Então, ele concluiu aí. Sendo que o cursor está esperando aqui o próximo passo. Ele dá ponto e vírgula e vem para o próximo passo. Aqui da linha 13, ó. A linha 13 é: escreva na tela, da onde parou, o que que ele vai escrever aqui, ó? Vai escrever um dado inteiro, tá certo? E depois pular duas linhas, sendo que esse dado inteiro vai estar dentro da variável C. Então, ele escreveu aqui o dado inteiro que está dentro da variável C, pulou uma linha, pulou outra linha. Aí, aparece quem? Aquela mensagem, pressione qualquer tecla para continuar. E finalizamos. E aqui, ó, temos também o nosso multi, nosso programinha. Vou botar aqui, ó. 15 vezes menos 3. Isso aqui vai dar menos 60, né? Ou menos 45. Na verdade, 15 vezes 4, que é menos 60. Tá bom? Então, o valor da multiplicação entre A e B é igual a menos 45. Maravilha! Vamos para o último dos últimos. O último exemplo, divisão entre dois números inteiros, A e B, e a gente conclui essa aulinha. Graças a Deus, que eu não aguento mais. Pelo amor de Deus. Então, olha só o tanto que a gente já fez, ó. Olha que coisa maravilhosa. Coisa mais linda, mas cheia de graça, ó. Diferença, multiplicação, soma. Toda a linha de raciocínio desde o início, né? Bom, fazer mais um, né? Vai ser agora a divisão. Eita, isso é legal porque tem umas pegadinhas aí, certo? Aqui, ó. Agora a gente vai fazer divisão entre dois inteiros, A e B, e exibir o resultado, tá? Então, como é que a gente faz? Então, vamos lá. Primeiro, a gente segue para nossa querida e amada narração. Vamos lá, né? Tá aqui. Então, iniciando a narração, tá bom? Vou fazer como exercício para vocês deixarem o programa bonito, tá certo? Botar as mensagenzinhas lá. Então, eu vou colocar da forma mais simples aqui, porque eu já estou cansado. Mas, olha, primeiro passo, né? Então, o algoritmo, divisão entre dois números inteiros. Então, o primeiro passo vai ser, computador, leia o valor de A, né? Então, o computador aqui vai receber o valor de A, receba um valor para A. Depois, segundo passo, vai receber um valor para B, tá bom? Para a variável B. Efetuar o terceiro passo, que é o quê? C vai receber A dividido por B, tá bom? E, por fim, exibir o resultado.
exiba C. Grosso modo é isso, né? Resumindo, é isso, tá certo? Dessa vez eu tirei aquele, digite um valor para A, digite um valor para B, para não ficar tão longo. Você já sabe que vai ter isso no final, né? Façam aí como exercício para vocês fixarem, tá? Mas é o que a gente chama de perfumaria. Perfumaria é deixar a coisa bonita, né? Deixar o programa cheiroso. Primeiro a gente faz funcionar. Quando a coisa está funcionando, aí o que a gente faz? A gente corta o cabelo do programa, né? Põe um perfumezinho, põe uma roupa nova para ele sair, para ele sair caminhando na rua, tá certo? Então a gente está vendo como é que ele funciona antes de colocar a perfumaria nele, tá certo? Então aqui, ó, narração já foi. Como é que fica o fluxograma? Que o grosso do algoritmo é só esse cálculo aí, né? Não necessariamente tem que ter digite A, digite B. O resultado do cálculo é esse aqui, mostra C. Não, para funcionar tem que estar as ideias, entradas, processamentos e saídas corretas, né? Então a gente vem aqui, ó, diagrama de início, que é esse diagrama aqui de putz, tirou tudo, coisa chata. Aí depois de início, vocês sabem que vem leitura do teclado pelo computador para ele receber o valor de A. Aí depois leitura do teclado do computador para receber o valor de B. Isso ficou muito reto, né? Não, nada maior, pronto. Para receber o valor de B. E aí o cálculo de C, né? C vai receber A dividido por B. E por fim aqui, ó, exibir o C. E vem o fim aqui, ó. Beleza? Então, tudo certo, né? Já fizemos aqui a narração, fluxograma. Vamos fazer agora o pseudocódigo. Deixa eu só copiar aqui um negocinho que eu achei interessante. Tá? Aquilo ali. Opa! Isso aqui não. Olha aí, rapaz. Vou copiar isso aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Pseudocódigo agora. Então vamos lá, né? A gente faz declaração do algoritmo. Algoritmo. Chamar ele de divisão. Aí aqui vem a lista de variáveis, tá certo? Então vamos ver aqui, ó. Nós temos A, B e C do tipo inteiro. E o início. Então, vou fazer o quê? Ó? Seguindo a ordem aqui, ó. Computador, leia um valor para A. Depois, computador, leia um valor para B. Aí, computador, execute aqui, ó. C vai receber A
dividido por B. Aí, computador, escreva na tela C. E aí finalize. Tudo bem? Beleza. Tudo lindo e maravilhoso. Só tem um problema. Na linguagem C, nós temos dois tipos de divisão. Ou melhor, no mundo dos algoritmos, né? Nós temos dois tipos de divisão. Então, aqui, ó, vou até botar uma letra maior. Está aqui assim, há dois tipos de divisão. Tá certo? Dois tipos de divisão na matemática, né? Nos programas. Então, quais são? Então, a gente tem, ó, a primeira divisão, que é a divisão real. Que é o quê? Que acontece entre números reais. Como assim? Em que, por exemplo, nós temos a parte inteira e a parte fracionária. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, 2 dividido por 3. Quanto é isso? 2 dividido por 3, o resultado vai ser 1,5, né? Com o resto zero. Isso aqui é inquestionável, né? Se a matemática não mudou, não, está errado, né? Peraí. 2 dividido por 3. 2 dividido por 3. Não, pelo amor de Deus, peraí. Estou cansado das ideias já. Perdão, pessoal, minha cabeça está maluca. 3 dividido por 2, tá? Então, quem errou foi o programa, não fui eu não, tá? Então, ó, se a gente pegar 3 e dividir por 2, dá 1,5. Não é isso? É isso mesmo, né? Tá bom? Não, assim, isso é inquestionável. Não tem o que questionar, né? Mas temos também outro tipo de divisão, que é a divisão inteira. Que é o quê? Que é quando só interessa a parte inteira da divisão. Tá certo? Então, é quando eu faço assim, ó. 3, no mundo dos algoritmos, tá certo? 3 div 2. Aí ele vai retornar quem? A parte inteira. Qual é a parte inteira deste cálculo aqui, ó? Esse aqui, ó. É esse 1, né? Porque tudo que está antes da vírgula é inteiro, depois da vírgula é fracionário. Então, 3 div 2 vai ser igual a 1. Outro exemplo, se a gente pegar aqui, por exemplo, 7 dividido por 2, né? Vai dar aqui 3 vezes 2 é 6. Para 7 é 1, né? Mas aí, vou botar o zero aqui, vou botar 5 aqui, ó, vírgula 5, 5 vezes 2, pronto, resto zero. Tá certo? Então, a parte inteira é o 3 e a parte fracionária é o 5. Então, se eu fizer aqui, por exemplo, 7 div 2 vai ser 3, que é só a parte inteira que interessa. Então, no nosso caso, é esse cálculo aqui, ó. Por quê? Porque estamos lidando com valores inteiros. O resultado também é inteiro, o resultado não é real. Então, o que é que a gente faz? A gente ou considera ser real, ou então faz uma, um cálculo de divisão inteira, tá certo? Como esse aqui. Sendo que na linguagem C, aqui é um dos algoritmos, a gente tem dois símbolos diferentes para divisão, né? Tá aqui, ó. Nos algoritmos, a gente utiliza a barrinha para divisão real
essa aqui, ó, essa coleguinha aqui, ó, a divisão real é a barrinha, tá certo? Em que a gente coloca aqui, ó, A dividido por B, tá certo? E a divisão inteira vai ser o quê? Vai ser o div, tá bom? Esse aqui, ó. Esse é o div, que é quando a gente faz A div B. Sendo que a linguagem C, como eu falei para vocês, a linguagem C não tem diferença. Linguagem C, ela usa tanto barra para divisão real, quanto para divisão inteira. E como ela vai saber se vai me entregar somente a parte inteira ou o cálculo completamente real? Ela vai ver os dados envolvidos. Se a gente declarar A, B e C inteiro, então a divisão vai ser inteira. Ela vai retornar só a parte inteira. Se pelo menos um dos valores envolvidos na divisão, aqui em A e B, ou seja, ou A ou B, for do conjunto dos números reais, aí a divisão se torna real e ela retorna esse tipo de valor aqui, tá? Então, vamos ver os dois tipos, tá certo? Porque eu sou masoquista e eu gosto de sofrer aqui, que eu já estou cansado, querendo terminar, mas vamos até o final, para vocês não terem dúvidas, tá certo? Então, prestem atenção nisso. E, se tiver dúvidas, volta o vídeo e assiste novamente, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Então, vem toda aquela história, né? Digita o valor para A, aí depois o computador leia o que eu digitar no teclado e armazene no endereço da variável A. Aí, computador, escreva na tela, digita o valor para B. Aí, computador leia o que eu digitar no teclado e armazene no endereço da variável B. Aí, computador, faça o cálculo, C vai receber A dividido por B. Como eu falei, é um único símbolo. Cadê? Aí. É um único símbolo para divisão real ou inteira, tá? Não há diferenças, pessoal. Sendo que, ó, A foi declarado como inteiro e B também foi declarado como inteiro. Então, o resultado em C vai ser um resultado inteiro, tá certo? Então, vai mostrar só a parte inteira do cálculo. Então, o valor da divisão entre A e B é igual a... Vai mostrar aqui. C também foi inteiro, né? Entenderam? Então, vai ser só o valor inteiro. Vamos fazer aqui. Deixa eu ver aqui, salvar como. Tá aqui, ó. Divisal.c. E aí, vamos compilar e executar. Então, vamos indicar o valor para A. Vou botar aqui 7. Indicar o valor para B, 2. Então, 7 dividido por 2, 3,5, né? Sendo que ele deu 3. Por quê? Porque eu expliquei para vocês, né? A e B são inteiros, então ele vai considerar o valor da divisão de A e B inteira. Então, vai dar 3, e esse valor 3 vai ser atribuído em C. Ah, Daniel, tem como mudar? Tem. Declarar números reais é float, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, posso declarar assim, ó, float A. Então, se eu declarar pelo menos um valor do tipo float, aí a divisão se torna real, tá certo? Por quê? Porque aqui tem um número real e aqui tem um número inteiro. Então, vai ter A real dividido por inteiro, ou seja, um número que tem ponto, ou seja, um número que tem casa decimal, tá certo? 1,5, 3,2, tá certo? Dividido por B inteiro. Então, ele vai fazer esse cálculo, A dividido por B vai ser
uma divisão real e vai atribuir a C. Sendo que C aqui, ó, também é int. Na hora que ele atribuir para C, esse cálculo vai armazenar sua parte inteira também. Então, vai acontecer o mesmo problema. Então, nesse caso aqui, opa, vamos fazer o seguinte. Vamos considerar os 3 números do tipo float, tá certo? Aqui, ó. Float estou declarando como número do A, B e C. Como número do conjunto dos números reais, tá certo? Então, agora eles passaram para ser números reais. Por quê? Porque A é real e B é real. Então, a divisão vai ser real. Então, esse valor real vai ser atribuído a um número real. Então, vai dar tudo certo. Então, aqui não vai ser mais inteiro que vai ser digitado. Vai ser um dado real, que é um float. Então, tem que ser porcentagem F para indicar um float. Então, vai ser assim, ó. Computador, escreva na tela. Digite o valor para A. Aí escreveu, aí próximo passo. Computador, leia o que eu digitar e considere como um tipo float, ou seja, um tipo de número real, e armazene o endereço da variável A. Aí, dando seguimento. Computador, escreva na tela, digite um valor para B. E aí, computador, leia o que eu digitar, considere como um valor de número real, ou seja, valor do tipo float, e armazene o endereço da variável B. Aí, computador, faça o cálculo, né? Então, nós vamos ter um float dividido por um float, um número real dividindo um outro número real e armazena dentro de um número real. Então, beleza, divisão real. Então, vai vir aqui o valor da divisão entre A e B vai ser igual a um número real também. Mas eu quero um número real de apenas 2 casas decimais, porque senão vai dar um número muito grande, vocês vão ver, tá? Então, vou botar aqui, ó, quero um número real que depois do ponto vai ter apenas 2 casas decimais. Então, coloca assim, ó, depois do ponto vai ter apenas 2 casas decimais, tá? Vamos lá compilar. Agora, compilamos, executamos, vou colocar aqui, ó. Digite o valor para A, tá aqui, ó. 3. Digite o valor para B, 2. Então, ó, 3 dividido por 2 deu 1. O que é que aconteceu aqui? Tá errado, era para dar 1,5, né? 3 dividido por 2, 1,5. Então, onde foi que erramos? Será que tem aqui? Opa, deu uma treta aqui, ó. No relatório. Aqui, ó. Não foi possível. Ele não compilou, tá? Então, deixa eu só salvar, que não estou podendo salvar. Vamos ver o que é que tá... que isso aqui estava aberto. Já tinha um aberto. Não pode ter coisa aberta. Então, vamos fechar. Agora, vamos continuar. Então, vamos lá. Compila. Compilou agora certinho o relatório. Agora, vamos continuar aqui. 3 dividido por 2. Agora, aí. O valor da divisão entre A e B, que é 3 dividido por 2, é 1,5. 1,50, por quê? Estou pedindo só 2 casas decimais. Pode ter mais casas decimais? Pode. Por exemplo, se eu tirar isso aqui, ó, tá só porcentagem F, olha como fica. Compila e executa. 3,2, ó. Olha quantas casas decimais. Desnecessário, né? Desnecessário. Então, eu botei aqui 2 casas decimais. Então, porcentagem, depois do ponto, 2 casas decimais para um float. Tá certo? Então, compila, ó, e executa. Então, 54 dividido por 45. 1,2. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Nós finalizamos esse primeiro encontro com linguagem de programação, vimos o contexto diário de onde a gente pode encontrar no nosso dia a dia. Vimos também o que é que vem a ser um algoritmo, uma linguagem de programação, e um pouquinho de lógica, né, dentro desse contexto,
e como iniciar a programação, né? Através da linguagem de programação C, baixamos o ambiente de programação Dev C++, e começamos os pequenos probleminhas. Próximo encontro, vamos dar seguimento ao aprendizado, tá certo? Estudem, revisem e mandem dúvidas para mim, tá bom? Fico por aqui e até loguinho.